pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Bondari, que eu sou o editor desse programa Momentos Históricos, transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. E o episódio de hoje nós vamos analisar um conceito de história, né? A apresentação essa que foi ministrada na disciplina de Pesquisa e Ensino de História e Geografia do Município, do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, ofertado nos campos de Cornélio Procópio de Londrina, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Então eu espero que essa apresentação seja útil a vocês, que ela permita que vocês ampliem o conhecimento. Ela foi voltada, dedicada inicialmente aos alunos aqui do PPGEM, aos alunos da disciplina de Pesquisa e Ensino de História e Geografia do município, porém ela pode ser utilizada pode ser utilizada para o conhecimento de você que é estudante, você que é professor, você que é curioso a respeito da história. Então, espero que tenham proveito. Muito obrigado. Até o próximo. Vamos à primeira aula da disciplina de Pesquisa e Ensino de História e Geografia do Município, do PPGEM, ofertado pela UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Cornélio Procópio e Londrina. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar um conceito de história, uma análise e reflexão. Por que trabalhar um conceito de história? Porque existem vários conceitos de história que são plenamente aceitos. No caso, nós vamos utilizar esse conceito, que é a exposição verídica dos principais acontecimentos do passado da humanidade, considerados em suas causas e consequências. Esse conceito ele foi apresentado no livro História da Antiguidade Oriental, de Mário Curtis Giordani, publicado pela editora Vozes. A análise desse conceito nos leva aqui à primeira palavra, que é exposição. E nós vamos ver o que é considerado a partir dessa palavra exposição. Primeira coisa, para expor algo é necessário conhecimento. Né? Conhecimento nós adquirimos através da pesquisa, do estudo. Né? Em história, nós podemos dizer que uma das principais fontes para o professor de história é a leitura. Então, é a partir da leitura que nós adquirimos o conhecimento. Leitura também é pesquisa em jornais, pesquisa em documentos. Né? Na história do município, na geografia do município, nós utilizamos muito documentos primários, que são as fontes primárias, como jornais, revistas, artigos, enfim. Tá? A pesquisa ela é a ferramenta de construção, do conhecimento. Pesquisa supõe ou pressupõe que seja utilizada uma metodologia para obtenção das fontes, obtenção das informações e transformação dela em conhecimento. Ordenamento, a metodologia ela supõe que você irá trabalhar com ordem, você irá colocar ordem no processo de trabalho, no processo de pesquisa e, por fim, iremos obter o conhecimento. Aqui essa imagem representa bem o que seria pesquisa. Nós temos aqui o que diz respeito à história, o tempo, objetos antigos, ali uma Mona Lisa estilizada, objetos do cotidiano como uma xícara, um cartão postal, livros. Verídica, o que supõe? A exposição, para ela ser verídica, o que ela supõe, o que ela pressupõe? Ela pressupõe que a pesquisa histórica deva
ou deve se basear em fontes fidedignas. Essa palavra fidedigna representa fiel e digna, quer dizer que ela é fiel porque ela representa aquele fato, aquele acontecimento, aquela ideia, e ela também é digna de confiança. As fontes, como nós iremos detalhar a seguir, são restos materiais, escritos, imagens, tradições, enfim, toda a produção humana. Então a ideia de verídica, a ideia da busca da verdade, é que a história busca desvendar a verdade de cada acontecimento ou fato histórico. E mais ainda, para isso, para desvendar essa verdade de cada acontecimento ou fato histórico, ela depende de fontes históricas fidedignas. Para isso, a história necessita utilizar-se de uma metodologia científica, uma metodologia que busque as causas, que permita compreender e entender as consequências de um determinado acontecimento, que permita identificar a fonte. Como restos materiais, nós temos aqui construções, uma construção bem conhecida de todos, que é o Coliseu em Roma, construído no governo do imperador Tito, E aqui São Miguel das Missões, algo que tem muita relação com o Paraná, porque os jesuítas e os indígenas que construíram São Miguel das Missões, lá nos 7 povos das Missões, no oeste do Rio Grande do Sul, ao longo ali do Rio Uruguai, eles chegaram àquela região porque eles foram obrigados a se retirar da província del Guairá, que é o atual nosso estado do Paraná, alguns aqui da região norte do Paraná, Tínhamos ali a missão, a redução ou missão de São Inácio, de Santo Inácio, e eles, após a restauração da monarquia portuguesa, a partir ali de 1640, 1642, foi feito um novo acordo entre Portugal e Espanha, e essas terras da província do Guairá passaram para Portugal, de forma oficial. A fronteira, que era entendida como a fronteira, que era o rio Tibagi, ela foi deslocada em direção ao oeste para o rio Paraná, E esses jesuítas começaram a ser atacados pelos bandeirantes paulistas, que capturavam os indígenas para escravizá-los, para escravizá-los, utilizá-los como escravos e para vendê-los para outras regiões também. E daí eles fogem, Padre Montoya é o líder dessa fuga, eles fogem para o sul. Outro resto material, isso aqui já mais recente, é aqui o Largo da Ordem, em Curitiba, que era o local, ali a área próxima de onde nasceu a cidade de Curitiba. Ali ao fundo, em Salmão, nós temos se a flecha, se consigo mostrar aqui com a flecha aqui, o Solar do Barão, que pertenceu ao Barão de Cerro Azul, que foi o homem político e empresário que salvou Curitiba durante a Revolução Federalista, em 1893-94, de ser saqueada pelos maragatos. E para isso ele acabou subornando os líderes, enfim, subornando, pagando um resgate da cidade, para que a cidade não fosse saqueada. Isso foi compreendido pelo governo federal após derrotar os federalistas e maragatos. Foi interpretada como uma colaboração, uma colaboração com os federalistas, e por isso ele foi preso e acabou sendo morto, podemos dizer, de forma covarde, porque ele não foi julgado, ele não foi condenado, ele foi simplesmente executado em um ponto aí da ferrovia entre Curitiba e Paranaguá. Outra fonte, o resto material que nós temos, podem ser estátuas. Aqui eu tenho 2 estátuas, uma feita de mármore, que é a Vênus de Milo, famosa, conhecida. A grande curiosidade da Vênus de Milo é como era o braço dela. Imagina-se que a Vênus aqui ela esteja saindo do banho. Então, até hoje não foram encontrados os braços dela. As outras 2 estatuetas que nós temos aqui é o forjador e o projetista, que estão no gabinete do reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, esculturas feitas por Antoine Moreau. Quando nós vemos um povo, no caso como elas são recentes, são ali da passagem do século XIX para o século XX,
como elas são tanto que recentes, mas quando você encontra ela feita em bronze, isso significa o que, entre outras coisas? Que aquele povo sabe trabalhar o bronze, ou sabia trabalhar o bronze. Outro resto que nós temos, a redução que eu disse anteriormente ali, aqui, a telhas e tijolos da redução de Santo Inácio, na foz do rio Pirapó, no rio Paranapanema. Aqui nós temos telhas. Interessante, na telha, a marca da cruz, né? A marca da cruz que era colocada em todas elas, em todas essas telhas que cobriam ali a igreja e outras casas na redução, era uma forma de marcar, né? O Barão de Antonina, que posteriormente ele abre aqui a região norte do Paraná, o norte pioneiro, o norte do Paraná, a partir ali da metade do século XIX. Na década de 1830 ele esteve em Buenos Aires e estudou os arquivos dos jesuítas, cartas, relatos, mapas, e ele sabia dessas telhas gravadas. Então, quando John R. Eliot, ali por volta de 1852, 53, ele procurou essa redução de Santo Inácio, ele mandou um grupo de indígenas que o acompanhavam vasculharem a região, e um deles trouxe várias telhas com essas marcas. Então ele sabia que havia encontrado a redução. Essas outras, essas pedras que estão colocadas à direita aqui da imagem, à direita do vídeo, são pedras de moinho que foram tiradas de Vila Rica do Espírito Santo, uma cidade, uma vila espanhola que existiu ali próximo da atual cidade de Fênix. E hoje é um parque estadual onde tem sido tirado muito material arqueológico. Aqui na nossa região nós temos fazendas de café, antigas fazendas de café, que hoje já não produzem café mais, mas que tinham colônias, que tinham muitos funcionários. Algumas dessas fazendas eram muito bem construídas, como essa Fazenda Raízes do Paraná. Ela teve outro nome anteriormente. Aqui na divisa entre Cornélio Procópio e Santa Mariana. Essa foto aqui é do ano de 2012. Ela mostra a fazenda, que não é mais, é habitada por poucas pessoas, ali 1, 2 ou 3 famílias, mas nos permite entender a importância, a quantidade de gente pelo tamanho da igreja, né? A importância da fazenda pela construção em si. Não é uma construção em madeira, é uma construção em concreto bastante elaborada, e a própria cruz que tem detalhes, né? A própria cruz que tem detalhes ali. Aqui o interior da igreja, o interior dessa capela da Fazenda Raízes, também ela é bastante elaborada, né? E empoeirada também, porque ela não é mais utilizada. Aqui, escritos, nós temos aqui uma série de escritos. À direita, uma página da Bíblia de Gutenberg. Ao centro, a primeira página escrita em, creio eu que seja em inglês, por Francis Bacon, New Atlantis, ou Nova Atlântida. Um livro bastante importante para a história do conhecimento. Outro escrito, no caso, também pode ser encarado como resto material. Nós temos aqui à esquerda a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta que permitiu que fosse traduzido os hieroglifos egípcios, né? Foi traduzida por Champollion por volta de 1822. E aqui nós temos à direita um exemplo dessa escrita egípcia. A Pedra de Roseta, para reavivar a memória, ela tem escritos em hieroglifo, em demótico, que é uma escrita cursiva egípcia também, né? E em grego antigo. A maior parte está em grego. Quando ela foi encontrada, o sargento francês que a encontrou, ele conhecia o grego antigo e imediatamente ele já traduziu o que estava escrito embaixo, né? Nessa parte de texto maior. Aqui nós temos também documentos escritos. Nós temos a inauguração no ano de 1926 da ponte Dr. Melo Peixoto entre Ourinhos e Jacarezinho. O interessante, quem que é o Melo Peixoto? O Melo Peixoto ele foi senador pelo estado de São Paulo e ele era o sogro de Willie Davis. Willie Davis, que foi fazendeiro em Jacarezinho, prefeito de Jacarezinho e depois prefeito de Londrina também. É um nome bastante
ligado à Companhia de Terras Norte Paraná, Ferrovia São Paulo, Paraná. Né? Então aqui a notícia de jornal é da publicação, né, aliás, a publicação da inauguração dessa ponte. À direita nós temos uma anotação numa agenda, anotação de Getúlio Vargas, a agenda de Getúlio Vargas, dia 23 de agosto, uma segunda-feira. Getúlio Vargas suicidou-se no dia 24. Ó, o que está escrito aqui tem a ver com a crise. Para entender o que está escrito, tem que conhecer a crise que o Getúlio Vargas estava envolvido. Ó, já que o Ministério não chegou a uma conclusão, eu vou determino que os militares mantenham a ordem pública. Se a ordem for mantida, entrarei com pedido de licença. Caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Ele sabia ou imaginava que os revoltosos, principalmente da aeronáutica e alguns grupos políticos, poderiam tentar derrubá-lo, ou abertamente falavam que iriam derrubá-lo, e ele iria se matar. Outra fonte escrita que nós temos aqui é a revista Malho, de 10 de maio de 1930, mostrando Cambará, Ourinhos, a ponte sobre o Rio das Cinzas, trechos da Ferrovia São Paulo-Paraná. Que mais que nós temos aqui? Plantações de algodão, a ponte construída sobre o Rio das Cinzas, entre Andirá e a atual Bandeirantes. E aqui as fotos ampliadas que nós temos, ali a inauguração da estação em Andirá, atual Andirá, na época chamado Ingá. A Companhia Agrícola, a foto número 2, que nós temos no canto superior direito. Na Companhia Agrícola Barbosa, nós temos ali o Antônio Barbosa Ferraz, o Mr. Abbott, cônsul da Inglaterra, autoridade consular britânica, né? Dr. Adlen, cônsul da Alemanha, os senhores Braulio e Moacir Barbosa, senhores Dias Braga e o representante, né, dessa revista, o Malho. E no canto inferior esquerdo, nós temos na cidade de Ourinhos, após o chá em casa de Mr. Hamilton, diretor da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná. Na primeira fila esquerda, o General Ascott, né? Presidente da Brasil Plantation. Brasil Plantation, a companhia que antecedeu a Paraná Plantation, né? A Brasil Plantation, ela tinha o objetivo dela era a produção de algodão no Brasil, produção de algodão. Aí, conforme o norte do Paraná foi se tornando o objetivo dos investidores britânicos, o objetivo aqui no norte do Paraná não era a produção de algodão, não era nem a produção de café, o objetivo deles era a venda de terras. Aí foi criada a Paraná Plantations, que ocupou o espaço dessa Brasil Plantation. Tá? E a quarta foto, que não está mostrada aqui, mostraria um aspecto de um almoço que ocorreu no Hotel Avenida, na atual cidade de Cambará. Aqui nós temos mais também jornais, um jornal A Tribuna, destacando a visita do Príncipe de Gales, que iria passar naquela data, dia 24 de março de 1931, ele iria passar pela cidade de Santos, estava vindo da Argentina, iria passar pela cidade de Santos, em direção, depois seguiria até o Rio de Janeiro. Aqui ao lado, o outro recorte publicado pela Folha de Londrina, em 15 de fevereiro de 2015, na qual eu me encontro nessa foto, com alguns livros de história do Paraná, sobre a história do Paraná, enfim, falando um texto que eu mesmo escrevi, falando um pouco da história de Cornélio Procópio, né? A história de Cornélio Procópio. É uma fonte histórica porque há muito pouca coisa publicada sobre a história do município de Cornélio Procópio, e há menos ainda publicada sobre a história dos municípios do Norte Pioneiro, do Norte Paraná. Aqui outra fonte importante escrita são a publicação do jornal O Estado, aqui do Paraná, dia 19 de janeiro de 1938, na página 4, na qual é apresentada a criação do município de Cornélio Procópio. O interessante é que a criação do município de Cornélio, o que aconteceu? Ele não foi desmembrado de um Bandeirantes, no qual o distrito de Cornélio Procópio pertencia à época.
o município de Bandeirantes ele teve a sua denominação alterada para Cornélio Procópio e a sede do município transferida para a localidade do mesmo nome, que é Cornélio. Só que isso provocou uma comoção tão grande em Bandeirantes, uma reação política, né? A reação foi política, e em que o prefeito foi a Curitiba e conseguiu reverter, tanto que no dia 25 de janeiro de 1938 é publicado, é assinado o decreto, né, pelo interventor Manuel Ribas, desmembrando, criando o município de Bandeirantes e desmembrando o de Cornélio Procópio. Isso acabou sendo publicado, ele foi assinado no dia 24, mas creio que tenha sido publicado no dia 28 de janeiro. Por isso que é uma data importante para o município de Bandeirantes, o dia 28 de janeiro. Outro documento importante para quem vai pesquisar história de escolas, história de colégios, né? Nós temos aqui um livro de atas do CEMEI Edgar Galafassi, no distrito de Congonhas, aqui no município de Cornélio Procópio, uma ata de exame final de 1958. O interessante é que essa fonte, uma fonte histórica, nos permite entender aqui na prática algum dos costumes da época. Por exemplo, o termo segregação não se aplica, mas nós temos uma separação entre os alunos e as alunas. Era comum termos séries de meninos e séries de meninas. E quando havia a sala mista, chamada em alguns casos de turma promíscua, porque era uma turma em que eram misturados meninos e meninas, masculino e feminino, a lista de chamada primeiro listava os meninos e depois as meninas. Eu, na minha época de primário, era assim. Posteriormente, quando eu fiz o 5ª e 8ª série, também havia essa separação, falando de 1982 até pelo menos 1985, de 82 a 85, as turmas eram assim, primeiro listava-se os meninos, depois as meninas. Aí quando eu fui pro ensino médio, que era o curso técnico em contabilidade, já era... Eu não sei se houve essa diferenciação a partir daquele ano, ou quê, mas nós temos, né, isso. Outra fonte que nós temos são imagens, no caso aqui é um quadro, só que um quadro... Ele serve como uma fonte histórica para que nós possamos lembrar, marcar, destacar o acontecimento. Os quadros históricos geralmente eles são enaltecedores de um país, de um momento. No caso aqui eles mostram a vitória brasileira, né? A vitória brasileira sobre o exército paraguaio nessa batalha, tá? Assim como existem outros quadros que mostram com glamour momentos históricos de outros países. Aqui outras imagens, por exemplo, a família de George Washington, todos bem representados, um mapa colocado ali sobre a mesa, mostrando, né, um dos fundadores, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, o filho dele segurando um compasso na mão, enfim, mostrando, não diria o glamour, mostrando, né, ostentando um ar de aristocracia aí desse primeiro presidente norte-americano. À esquerda nós temos aqui o frontispício de Horácio Magna de Francis Bacon, que publicado originalmente com essa ilustração, logo nas suas primeiras páginas, em que nós temos um navio saindo de águas calmas do Mediterrâneo, essas colunas, ao que consta no livro de Peter Burke, no qual ele fala sobre a história social do conhecimento, ele diz que elas representam as colunas de Hércules. Elas representam também a saída da calmaria do mar Mediterrâneo para as águas revoltas do Oceano Atlântico. Representaria mais ainda. Seria a calmaria da saída da superstição para a entrada na época científica, que iria agitar, transformar todo mundo, transformar as pessoas, né? Essa
essa página merece um estudo maior e mais organizado à frente. Os principais acontecimentos que nós temos, acontecimentos históricos, né? Nós temos, por exemplo, a tomada do hashtag, uma imagem importante, aqui uma foto tomada do hashtag, né? Uma fonte histórica, quando as forças soviéticas tomam o principal ponto do governo alemão, liderado do governo nazista, em maio. Aqui é o mês de março de 1945. Outra imagem importante que nós temos, que representa, apesar de ser de um país específico que financiou isso aí, que são os Estados Unidos da América, essa pegada aí, a primeira pegada humana na Lua, ela representa a capacidade, a tecnologia, a capacidade humana de chegar, né, de chegar tão longe, de chegar tão distante. Aqui ao lado nós temos outra imagem importante, John Kennedy antes de ser assassinado. Não que o assassinato dele tenha sido tenha produzido muita alteração histórica, mas mostrou o quanto que o homem mais poderoso do Ocidente, à época, o tanto que ele era vulnerável. Depois desse assassinato, nós não temos mais nenhum presidente norte-americano passeando em carro aberto, como o John Kennedy fez nessa situação. Tá? Outra questão de imagem, nós temos aqui imagens, fotografias que mostram como que eram precárias as habitações. Né? No caso em Jacarezinho, essa foto deve ser da década de 60, mostrando uma casa de taipa coberta de sapê. Essa outra foto ela já é anterior ali à década de 50, né? Deve ser, creio eu, como ela foi tirada do IBGE, né? Ela foi retirada do arquivo do IBGE, ela deve ser da década de 50. Ao fundo mostra-se o café. É uma casa melhor construída que a anterior, né? A casa de um sitiante, ela é feita de taipa, é coberta de telhas, né? Coberta de telhas, pode ver ali as flores plantadas, gaiola de passarinho colocada na janela. Até hoje eu não entendi qual que é o prazer de manter um passarinho preso na gaiola, né? Mas... E ao fundo lá nós temos algumas árvores que foram deixadas, peroba e tudo mais. Isso deve ser década de 40 e 50. Essa foto seguinte nós temos, ela é importante para se entender sobre a história de Jacarezinho. Jacarezinho importante do ponto de vista cultural por ter os primeiros cursos regulares organizados aqui no Norte do Paraná, com colégios internos, que seriam o nível de ginásio, quinta, oitava, ensino médio, e posteriormente com faculdades. Mas também Jacarezinho foi sede da diocese, já em 1924 e 25, foi sede da diocese que englobava os municípios do atual Jacarezinho até lá no Rio Paraná, né? E o bispo de Jacarezinho, à época, né, ele resolveu, Dom Fernando Tadei, ele resolveu pedir incentivar para que ordens religiosas criassem escolas e hospitais nas cidades que estavam sendo fundadas no Norte do Paraná. Assim surge aqui em Cornélio Procópio escola de freiras, um colégio de freiras, em Uraí, em Bandeirantes, em Cambará você tem Santa Casa, tem colégio de freiras, parece-me também. Em Londrina, o colégio Mãe de Deus, e assim em outras cidades, enquanto ele foi vivo. Né? E ela mostra, se a flecha eu consigo mostrar com a flecha, a construção aqui em 1948 da catedral, né? Da catedral lá de Jacarezinho, uma das mais belas, se não a mais grandiosa das construções das igrejas que nós temos no norte pioneiro do Paraná. Aqui uma imagem de Cornélio Procópio do ano de 1952. Esse tipo de fonte, já que nós falamos de história do município nessa disciplina, ele pode ser utilizado para despertar o interesse do aluno, porque o aluno ele vive no município, né? Ele vive no município, ele conhece, o município é a realidade dele. Então ele vai poder pegar e identificar, e também se identificar em colocações, em fotos como essa. Nós temos aqui
A seta permite. Esse ponto nós temos aqui a Santa Casa de Cornélio Procópio, a Praça Botafogo, atual Praça Botafogo, a Catedral sendo construída aqui ao fundo, e aqui onde fica o atual coleginho, o Colégio da Polícia Militar, o CPM também, né? Aqui duas imagens importantes de Francisco da Cunha Junqueira, que é quem comprou em 1924 a gleba da Fazenda Laranjinha, que dá origem aqui ao município de Cornélio Procópio. A sede está nas terras do Francisco da Cunha Junqueira, e ali o sogro dele, Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, que faleceu em 1909. Essas fotos são importantes porque quando eu coloco a foto do coronel Cornélio Procópio, pela colocação dele, a gente percebe que era uma pessoa de posses, né? Era um comerciante, empresário. Ele falece em 1909 e o Francisco da Cunha Junqueira compra as terras em 1924. Essa informação, ela mostra que, apesar de que existam textos, até textos oficiais, dizendo que Cornélio Procópio foi fundado em terras doadas por ele próprio. Não foi. O município de Cornélio Procópio não foi fundado em terras doadas por Cornélio Procópio. Primeiro, ninguém doou nada. Foram vendidas. Foi doado aqui o terreno da estação, né? Foi doado o terreno da estação pelo Francisco da Cunha Junqueira, com a condição de que fosse preservado o nome Cornélio Procópio na estação e, obviamente, no povoado, no entorno da estação. Mas ele ganhou com isso, né? Ele ganhou com a valorização, a imensa valorização. E o Francisco da Cunha Junqueira, apesar dele ter sido quem ser o responsável pela fundação aqui da área urbana de Cornélio Procópio, e dono das terras da maior parte do município, o Antônio Barbosa Ferraz foi dono da outra parte. Vamos falar dele posteriormente. Ele pouco se envolveu aqui após a chegada da ferrovia porque ele era político. Ele foi secretário de Agricultura de São Paulo em 1930, após a Revolução. Ele era do Partido Democrático de São Paulo e ele foi membro do gabinete de Pedro de Toledo, que foi interventor. Pedro de Toledo está sentado aqui ao centro, né? Ele foi interventor e, posteriormente, na Revolução Constitucionalista, ele se rebela em 32, ele se rebela ali contra o Getúlio Vargas e apoia os revolucionários. O que aconteceu com todo o gabinete dele. Então, Francisco da Cunha Junqueira se envolve com os constitucionalistas e é exilado. Eles são derrotados, ele vai para Portugal. E essa foto, ela está anotada ali, ó, 13 de fevereiro de 1933, Lisboa, onde ele e a maioria desse gabinete estavam exilados. E aqui estão anotados os nomes de todos do gabinete, todos dessa foto. Outra foto importante que nós temos aqui, como fonte, é aqui a inauguração da Estação Bandeirantes, em 1930, deve ser junho de 1930. E uma foto um tanto que posterior da própria estação. Chama a atenção a quantidade de lenha empilhada aí próximo dos trilhos. Essa lenha era utilizada como combustível para as locomotivas que eram movidas a vapor, né? Utilizava-se lenha. Algo importante a se destacar é a pouca quantidade de casas que nós temos em torno dessa estação. Quem for trabalhar com a história do município de Bandeirantes pode destacar que o primeiro núcleo urbano estava além, seguindo aqui pela foto, pelas fotos nós podemos ver que tem mata atrás, lá ao fundo. A primeira povoação que dá origem a Bandeirantes, o patrimônio da Invernada, ficava atrás dessas árvores, um tanto que distante, 3 quilômetros daí. Tá? Aqui a estação de Santa Mariana, nós também já temos bastante madeira serrada, madeira empilhada, madeira serrada para ser embarcada. Para onde que ia a madeira aqui do Norte do Paraná? A madeira do Norte do Paraná ela ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, eu acredito que até para exportação. Chegamos a Cornélio Procópio, né, e aqui a construção da caixa d'água para abastecer as locomotivas. Toda a estação tinha uma caixa d'água, algumas tão grandes quanto esta, né?
algumas tão grandes quanto essa. A caixa foi construída na Inglaterra e ela pode ser utilizada como fonte para mostrar como era Cornélio Procópio nesse 1930. A exuberância, o tamanho da mata atrás das construções. E como o aluno que for estudar a história do município de Cornélio Procópio, quem for pesquisar o aluno que for estudar, como Cornélio Procópio faz parte da realidade dele, nós podemos pegar e ver, né? Nós podemos pegar e ver como é que está hoje. Essa foto aqui tem uns 2 anos que foi tirada, né? Mas ela mostra como que a caixa está ali no mesmo lugar, né? E aqui eu pude fazer uma superposição para ver como é que está hoje e como é que estava em 1930. Como é que está hoje em 2025 e como que estava em 1930. Aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo. Outra foto importante como documento, essa daqui que mostra a visita os príncipes George, que é o Duque de Kent, e William, príncipe de Gales, no ano de 1931. Ele visita aqui no final do mês de março, ele visita Cornélio Procópio e visita também, vai até Jataizinho. E Jataizinho ele não consegue ir até Londrina devido às chuvas e nem tanto a cheia do rio, mas devido às chuvas e à péssima condição da estrada de terra, ali da margem do rio Tibagi até chegar em Londrina. Eles vieram aqui por quê? Porque eles também eram acionistas da Companhia de Terras Norte Paraná, da Ferrovia São Paulo-Paraná, da Paraná Plantation, e eles estavam visitando os investimentos britânicos, mostrando para os britânicos e mostrando para os brasileiros como que eles investiam aqui nessa região. Uma lenda que se formou em Jataizinho após a visita dele é que o príncipe esteve em Jataizinho. Qual é o príncipe? Alguém pegou e falou que era o príncipe Dom Pedro. Ou Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, e essa lenda permanece lá em Jataizinho ainda. Na verdade foi o príncipe de Gales, outro príncipe, de outro país, em outra época, uma época bem mais recente. E não, o príncipe Jorge não é o Jorge VI, que foi o pai da rainha Elizabeth II. É um irmão do Jorge VI, irmão do William, que depois é William VIII, também se torna rei e renuncia, né? O príncipe Jorge ele faleceu no ano de 1942 num acidente aéreo. Aqui o príncipe de Gales, chegando após uma caminhada, né, ele veio, dizem os registros que ele veio correndo pela ferrovia, né, praticando exercício, e ele chegando de volta à estação Cornélio Procópio. A mesma Cornélio Procópio, a Praça Brasil, mostrado no ano de 1931, 32. O interessante aqui, a quantidade de casas que já existem, os barracões da ferrovia e a caixa d'água, aqui a seta aqui mostrando a caixa d'água, né? Mostrando a caixa d'água. Adiante de Cornélio Procópio, 2 estações, estação de Congonhas em 1932 e como ela estava em 2012. Né? Imagino que esteja numa situação pior, né? Esteja numa situação pior. Cornélio Procópio, no ano de 1934, era distrito de Bandeirantes, distrito policial e judiciário de Bandeirantes. E Bandeirantes era distrito, aliás, em 1934 era distrito policial e judiciário de Jacarezinho, como Bandeirantes era de Jacarezinho. Em 1935 vai ser criado o município de Bandeirantes, inclusive algo que vai gerar muito protesto em Jacarezinho, porque o município de Jacarezinho vai perder algo em torno de 70% do seu território. 70% do seu território. Isso mostra, entre outras coisas, o quanto que Jacarezinho já perdia de importância política e de influência política, enquanto que os britânicos e os empresários paulistas, principalmente, donos das glebas que foram se formando aqui em Cornélio Procópio, como a gleba Laranjinha, da fazenda Laranjinha, que pertencia ao Francisco da Cunha Junqueira e posteriormente ao Coronel Moreira Lima, e também a gleba da fazenda Congonhas, pertencente ao Antônio Barbosa Ferraz, que vai dar origem ao distrito de Congonhas e também ao distrito de Leópolis e depois município de Leópolis, que pertencia aos Barbosa Ferraz.
Então eles tinham possibilidade de maior arrecadação e também tinham maior influência política. Os testemunhos pessoais, como fonte histórica, testemunho pessoal é o testemunho de quem presenciou, de quem viu. Só que nós temos aqui nessa imagem à direita que às vezes mesmo 3, 4, 10 pessoas vendo o mesmo acontecimento, elas irão narrá-lo com alguma discrepância, com alguma diferença. Nós temos ali um dando 4 estrelas, outro 2 estrelas, outro 5 estrelas. Isso é avaliação pessoal, né? Então cabe ao historiador interpretar, ver, por exemplo, quem é a testemunha pessoa, quem que é a pessoa que está dando testemunho, qual o interesse dela nesse testemunho, qual era o interesse dela quando ela estava presente e ela testemunhou aquele acontecimento, aquele fato. Tá? Outra fonte importante que nós temos na atualidade são vídeos. Não falamos vídeo, mas são filmes. No caso, nós temos aqui Contando Alguns Fatos do Quilômetro 125, que é um documentário de algo em torno de 15 minutos, falando sobre a ferrovia, falando sobre Cornélio Procópio, né? Produzido no final de 2024. E o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 2025, que ainda estou aqui, que ele conta uma história real da prisão, morte e desaparecimento do corpo, né, do deputado Rubens Paiva, e também daí todo o trabalho, toda a luta da esposa dele posteriormente para reconhecer, primeiro para reconhecer que o marido havia de fato desaparecido, segundo que ele estava morto, né, e terceiro que ele foi morto pelo governo brasileiro, pela ditadura, né, pela ditadura militar do Brasil de 64 até 85. Sons que podem ser preservados, como gravações em LP, que nós temos na parte inferior, gravador de fita de rolo, que por incrível que pareça ainda é utilizado, a fita cassete, né? Fita cassete que praticamente apresentou a música para muitas pessoas da minha geração, e a gravação de sons que começou com o fonógrafo inventado por Thomas Edison no final do século XIX, que fazia gravações com agulhas de metal em discos de cera, que depois eles giravam e o som era reproduzido, né? Aí nós vamos falar dos principais acontecimentos. O que são os principais acontecimentos? Os principais acontecimentos são fatos históricos de interesse do historiador. É um recorte histórico que é feito pelo historiador. Você vai estudar história, você vai estudar economia, política, cultura, você vai recortar aquilo que te interessa para o trabalho que você está fazendo. Eles também podem ser fatos, usos, costumes, tradições, mentalidades. Aqui nós temos alguns acontecimentos importantes no ano de 1990. O massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, 89 ou 90, né? Tem que consultar isso. Outro acontecimento importante, o naufrágio do Titanic. Aqui é a imagem da descoberta do Titanic, que ocorre em 1986, 1986, e depois em 1995, 96 é feito filme. Por que o naufrágio desse navio ele é importante? Ele simboliza, entre outras coisas, o final de um período chamado Belle Époque, a Belle Époque em que a civilização industrial, a revolução industrial europeia, ela atingiu o auge, o colonialismo atingiu o auge, o desenvolvimento material, cultural, econômico da Europa atingiu o auge. 2 anos depois nós temos a Primeira Guerra Mundial, que inicia a longa barbárie do século XX. O século XX ele é pontilhado de guerras, de enfrentamentos, de conflitos, também desenvolvimento tecnológico, por que não dizer, cultural, econômico. Mas enfim, o período de grande desenvolvimento em que se imaginava que a civilização europeia seria o auge da civilização humana se encerra com o naufrágio desse navio, o inafundável Titanic, que afundou, né? Outro acontecimento importante, como eu disse, que o século XX foi pontilhado de guerras, o desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho de 44, que é considerado, junto com a Batalha de Stalingrado,
o ponto de recuo, ou um dos símbolos da breve futura derrota dos nazistas na Europa. Segunda Guerra Mundial que marca as relações internacionais até hoje. Né? A geopolítica é marcada pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra e pela Segunda Guerra Mundial, que foi a continuação da Primeira. Acontecimento importante que gera questionamentos, pelo menos aqui no Brasil e na França, o primeiro voo, o primeiro avião. Nós temos, para o Brasil e para a França, quem inventou o avião foi Santos Dumont, que voou com 14 bis em 1906. Os irmãos Wright são considerados pelos americanos. Uma coisa importante a ser dita, os irmãos Wright transformaram o avião num negócio. Eles transformaram o avião primeiro num instrumento de transporte, depois num instrumento militar. Em 1908, já existe, conduzida pelos irmãos Wright, uma escola de aviação do exército americano, para utilizar o avião como arma. E ele foi uma das principais armas da Primeira Guerra Mundial, e diria que é uma das principais armas, se não a principal arma da Segunda Guerra Mundial. Outro acontecimento importante que nós temos, a chegada do homem à Lua, né? Eles desembarcam, né? Eles desembarcam na Lua no dia em julho, né? Eles desembarcam na Lua em julho de 1969, e aqui a tripulação, né? O Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Colin Aldrin, né? São eles que são os primeiros homens, os dois deles, eles irão o Neil Armstrong irá fazer a primeira caminhada. Existem alguns acontecimentos que eles se destacam, principalmente nesses tempos de YouTube, de TikTok, de filmes, de curiosidades. Dois presidentes norte-americanos que foram assassinados. O Abraham Lincoln, parece-me que foi o primeiro a ser assassinado, e o John Kennedy. Às vezes a curiosidade histórica, o exotismo chama a atenção e as pessoas vão estudar o acontecimento, o fato. Por exemplo, Abraham Lincoln foi atacado dentro do Teatro Ford, em Washington. E o Kennedy, ele foi morto dentro de um carro Ford Lincoln. Então, os americanos destacam muito essa curiosidade, os curiosos também, né? Outro acontecimento importante, a construção do Muro de Berlim em 1961. Esse Muro de Berlim, que foi derrubado no ano de 1990, foi derrubado posteriormente, em 1990, quando o comunismo começa a chegar ao fim, né, na Europa. Ele marca, até hoje, ele é um símbolo da divisão do mundo entre mundo ocidental capitalista liberal e mundo oriental, né, comunista ou de orientação marxista, socialista de orientação marxista. Né? Temos aqui a construção dele, aqui o muro posteriormente, né? A face ocidental dele, onde os policiais orientais não tinham acesso, ela era alvo de grafitagem, de protestos e tudo mais. No dia 9 de novembro de 1989, por um erro de interpretação do secretário de imprensa do governo da Alemanha Oriental, né, ele faz um comunicado dizendo que iriam ser retiradas as restrições à passagem, à migração de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Perguntaram para ele a partir de quando que isso vale. Ele falou: a partir de agora, deve ser a partir de agora. Imediatamente as pessoas começaram a fluir para as passagens do Muro de Berlim, as passagens para a área ocidental, e acabaram, né, o governo acabou não permitindo que o exército, a polícia reagisse a eles, e eles acabaram, né, no caso ali, nós somos os próprios soldados derrubando partes do muro, né, partes do muro que hoje as partes que existem são apenas de lembrança, são apenas monumentos. Aí nós temos uma lenda que surge no Brasil que o Pedro Bial transmitiu ao vivo a queda do Muro de Berlim. Não, ele teve em 2 de outubro de 1990, ele esteve em Berlim, mas transmitindo a unificação da Alemanha. Tá? E ele fala que ele tem provas disso, né? Quem
teve lá foi o Círio Bocaneira. Círio Bocaneira. Bocanela, não, Bocaneira. Círio Bocaneira. Outra imagem importante que nós temos mostra o Renascimento e remete a Leonardo da Vinci, o principal dos renascentistas. Aqui está escrito errado na legenda, Santa Sé de Leonardo da Vinci. Essa é a eleição de Tancredo, é o momento Tancredo Neves, no dia 15 de janeiro de 1985. É quando a data que a ditadura militar no Brasil chega ao fim, porque é a eleição do primeiro presidente civil e um presidente de oposição aos militares. Acontecimento importante também, o ataque ao World Trade Center. Existe uma lenda de que as pessoas se recordam de onde elas estavam no momento do ataque ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 e também onde que elas estavam quando ocorreu a morte de Ayrton Senna no 1º de maio de 1994. No que diz respeito aos usos e costumes que podem ser estudados pela história, nós temos aqui a evolução da roupa, do traje do gaúcho, né? Do traje do gaúcho, do sul rio-grandense, ou rio-grandense do sul, né? Sul rio-grandense. Evolução também do traje da roupa tradicional feminina lá no Rio Grande do Sul, desde 1620, na época dos 7 povos das missões, até chegar na atualidade. Há que se lembrar também que essa traje tradicional gaúcha bombacha, ela não é gaúcha, ela é europeia. Era uma roupa militar de montaria, era a calça da cavalaria, né, dos cavalarianos, né, das tropas de cavalaria que lutaram, que receberam durante a Guerra do Paraguai. E a maior parte da cavalaria era gaúcha, né, era do Rio Grande do Sul. Então eles voltaram para o Rio Grande do Sul usando a bombacha e gostaram da bombacha que é utilizada até hoje, né? Outro personagem de usos e costumes que nós temos diz respeito aqui principalmente ao interior de São Paulo, Vale do Paraíba, interior de São Paulo e por que não dizer norte do Paraná, já que o norte do Paraná ele também é culturalmente fruto da colonização e da cultura de São Paulo, sul de Minas. Nós temos aqui um quadro de Almeida Júnior, pintado em 1893, que é o Caipira Picando Fumo. Caipira Picando Fumo. Ele mostra o que é o caipira. Olha lá, o cigarro de palha atrás da orelha, a casa de taipa de pau a pique, ou taipa atrás, uma casa, uma moradia bastante precária no meio do mato, no meio do sertão, na roça, no mato, como diziam, né? Não se falava que o caipira morava no sertão, ele morava no mato. Povo caipira, povo do sertão, é povo do mato. E a figura do caipira, do Jeca Tatu, o Jeca Tatu ele foi descrito por Monteiro Lobato num caderno de propaganda do Biotônico Fontoura. Ele mostrava o Jeca Tatu todo doente, com vermes, andando descalço, com preguiça de trabalhar. O que é importante colocar isso, que o caipira, o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, ele tem preguiça de trabalhar. Aí ele toma o Biotônico Fontoura, ele mata os vermes, ele recupera a saúde, ele pega o ânimo, ele trabalha, tanto que ele passa a usar botina, roupa sem remendo, o sítio dele se transforma numa fazendinha e assim por diante. Em 1953, o Mazzaropi fez um filme, o Jeca Tatu, no qual ele recupera esse personagem do Monteiro Lobato, né? O Jeca Tatu. Interessante que em Cornélio Procópio, na década de 80, havia um músico, que eu não sei o nome dele, mas ele sediava aqui em Cornélio Procópio, era o Jeca Tatu. Ele fazia show em circo, fazia show em comício, fazia show em inauguração para prefeitura, aniversário de prefeitura. Era o Jeca Tatu, né? Eu sei, alguns anos atrás eu vi em um programa de televisão da TV Cultura aqui do Paraná, ou da TV Educativa aqui do Paraná, em Curitiba. O outro personagem que nós temos é o vaqueiro nordestino, que se veste de couro, né? Se veste de couro para correr atrás, para cuidar do gado na caatinga, essa vegetação espinhenta. O cavalo dele também é projetado. Então esses usos e costumes que nós temos, o gaúcho, o caipira, o vaqueiro nordestino, o caboclo da Amazônia, pescador, extrator de seringa, de seringueira, de borracha, eles têm usos e costumes que são estudados pela história.
Aqui rapidamente a evolução das roupas até chegarmos no atual terno, até chegar no terno. O terno que os homens usam hoje em dia, que não é terno, terno é porque ele teria que ter o colete, o paletó e a calça, seriam 3 peças. Hoje em dia é mais o paletó e a calça apenas. Com poucas variações desse último modelo que está colocado aqui à direita, né? É praticamente a roupa de gala, de festa, o traje de passeio da maioria dos brasileiros, né? Lembrando que a roupa de gala seria o smoking com a gravata borboleta. Aqui o exemplo de roupas das mulheres na antiga Grécia, Grécia e Roma possivelmente. Um tipo de roupa medieval, a Idade Média, um tipo de vestido usado na Idade Média, usado por mulheres de posses, tá? Diga-se de passagem. Mulheres nobres da década, do século XVIII, né? Um pouco antes da Revolução Francesa, os vestidos, os cabelos, a maior parte do cabelo é peruca. Tá? Aqui a moda, a evolução da moda na década de 1930, vocês podem reparar que muda de um ano para o outro. Por quê? Porque a moda ela é comercial, ela é influenciada, ela tem uma influência comercial muito grande. Então a moda muda, olha o trocadilho, a moda muda de um ano para o outro, por quê? Para incentivar o consumo, a compra de novas roupas. Principalmente a moda feminina, ela muda de maneira extremamente rápida, porque ela é extremamente influenciada pelo mercado, por motivação de comércio, de venda. O passado da humanidade, estamos chegando aqui ao final dessa discussão, dessa apresentação sobre esse conceito de história. Então, exposição verídica dos principais acontecimentos do passado da humanidade. Passado da humanidade. Por que o passado da humanidade? O passado da humanidade ele é objeto de estudo da história. A história existe para estudar o passado, para mostrar o passado. E podemos dizer que a história ela foi bastante manipulada, os autores, os historiadores, os autores, geralmente publica-se aquilo que a pessoa conhece, a história que o historiador quer contar, né? E o historiador ele pode estar sob influência de um governo, influência de uma ideologia, influência de uma religião, né? Então a história ela é extremamente ideológica, ela vai mostrar o que lhe interessa mostrar do passado. Então o tempo, que esse quadro, a persistência da memória de Salvador Dalí, ele mostra o tanto que o tempo ele muda, ele se transforma e ele pode ser interpretado também, tá? Considerados em suas causas e consequências. Considerar as causas e consequências, inclusive na época que foi escrito parte dessa apresentação, consequência era com trema, né? Existia o trema ainda que está colocado aqui. Essa é uma preocupação eminentemente científica da história, mostrar as causas e as consequências dos acontecimentos, demonstrar a historicidade, a articulação entre os novos conhecimentos, as novas situações e aquelas identificadas anteriormente. Tá? Aqui nós temos, na sequência, para se ter ideia da transformação histórica, algo em torno de 14 ou 15 mil anos separam essas duas imagens aqui. A caçada do mamute, por homens do Paleolítico, e bem recente aqui um passeio espacial, um passeio de um astronauta na Estação Espacial Internacional. Aqui e aqui. 16 mil anos separam isso daí. A história, quando nós analisamos ela em suas causas e consequências, nós temos que levar em conta o contexto, o significado de determinada situação para cada pessoa, para cada grupo social, para cada país. Essa imagem, ela apresenta bem isso daí. É uma maçã e o contexto de cada um. Nós temos a começar pela parte mais alta. Nós temos lá o Guilherme Tell, que é um herói da independência da Suíça. O Guilherme Tell, ele foi desafiado a acertar, ou foi obrigado a acertar uma flecha sobre uma maçã colocada, aí a lenda, ou sobre um filho, ou sobre a filha, ou sobre a esposa, né? E ele acerta a uma longa distância usando uma besta, que está colocada ao chão ali, né? Está colocada ali ao chão.
Temos também Adão e Eva ali nus, sem roupa, e a serpente. O contexto da maçã para Adão e Eva é outro. Mesmo que a Bíblia não diga que o fruto proibido, a árvore do bem e do mal, produzisse maçãs, né? Pelo menos é assim que nós imaginamos. Esse fruto, uma maçã. E ali a serpente, Adão e Eva. Abaixo, ao lado de Eva, nós temos Isaac Newton, que vai teorizar sobre a gravidade, vai desenvolver a teoria da lei da gravidade após observar a queda de uma maçã. É lógico que ele possuía todo um conhecimento pregresso anterior, né, sobre já a ideia da gravidade. Isso apenas se revelou quando, né, ele tem essa visão da maçã caindo. Então, para ele, a maçã tem um significado diverso do significado do Guilherme Tell, da serpente, do Adão e Eva. Outra que, para quem a maçã tem um significado diferente, é a Branca de Neve. Nós temos ali de um lado a Branca de Neve, do outro lado a bruxa, que vai levar a rainha, que se transforma em bruxa, que leva a maçã envenenada para ela. Então, para eles duas, tem outro significado. Embaixo, na ponta inferior, nós temos ali o Bill Gates com o computador, um notebook aberto com o logo da Microsoft. Para ele, a maçã tem outro significado, é o símbolo da Apple. A Apple é o principal concorrente da Microsoft em determinados momentos ou até hoje. Acima da bruxa ali nós vamos ter a Helena de Troia e o Heitor, Helena de Troia, que recebe o pomo, né, que recebe um prêmio ela recebe como prêmio de uma das deusas, que as deusas havia sido uma disputa entre as deusas para saber qual que era mais bela, qual que era mais, enfim, né, a mais bela delas, e uma das deusas ela recebe o pomo como prêmio, o pomo de ouro, que é uma maçã de ouro. Então, para elas, você terá, né, para Afrodite, ela vai ter um significado diferente do que tem para todos os outros. Enfim, o contexto, o historiador tem que levar em consideração todo esse contexto. Se nós formos perguntar para cada um deles aí o que a maçã representa para você, eles como testemunho oculares, cada um vai contar uma história diferente, que nós vimos lá na questão dos testemunhos. Tá? E por fim, aqui mostrando o símbolo da capacidade tecnológica humana, a Voyager 1, lançada em 5 de setembro de 1977, e é o primeiro engenho humano a deixar o sistema solar. Ela levou esse mapa gravado numa placa de ouro, é um disco de ouro. É um disco interessante, que é um disco mecânico, que foi encaminhado também com quase todos os sons de animais, os sons que existem na Terra. E aqui um mapa identificando onde é que está a Terra a partir de considerações astronômicas, e o que ele vai representar aqui, que é um homem, uma mulher, como eles são em comparação ao tamanho da Voyager. E qual o objetivo da história? A história, ela procura desenvolver a consciência histórica. O que é consciência histórica? Consciência histórica é a consciência da mudança. É preciso visualizar o aqui, o agora, do ponto de vista da concepção de um presente que se liga ao ontem e ao anteontem, sempre em contraposição ao hoje. É essa a concepção da mudança, a consciência histórica, a mudança, o hoje que está em contraponto ao passado, mas esse passado que ajudou a construir o hoje. É nesse processo que visualizamos a mudança, base de qualquer teoria. E aqui nós temos um dos símbolos dessa transformação histórica, essa consciência histórica, de se desenvolver, né, a consciência histórica, que é o Paulo Freire. Uma das frases dele: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. O que o Paulo Freire quer dizer com isso daí? Que quando as classes dominadas, os trabalhadores, eles têm conhecimento da história, eles desenvolvem a consciência histórica, eles podem trabalhar para desenvolver uma forma de educação que lhes permita progredir, avançar, melhorar sua condição de vida, né, sua qualidade, sua condição de vida. E por fim, a lógica da prosperidade humana, que ela é observada, apontada pela história.
que é o acúmulo de técnica, habilidade de fazer as coisas, o acúmulo de conhecimento, sabedoria, o acúmulo de estratégia, que é a capacidade que o ser humano tem de aplicar a técnica e o conhecimento quando necessário. Tudo isso construído através da educação. A história é uma ferramenta da educação, a educação das novas gerações. E por fim, me sigam. Me sigam aqui nas redes sociais, Roberto Bondaric. Eu tenho perfil, canal no YouTube, onde vai estar publicado esse vídeo. No Instagram, no Facebook e no Spotify também nós temos lá algumas apresentações, além do blog, robertobondaric.blogspot.com, no qual nós temos algumas apresentações feitas. Certo? É isso. Obrigado. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit.